O milionário barbeiro se surpreende ao ver o mendigo negro na porta e chora ao descobrir. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e a barbearia, o rei do corte, estava a 1000 por hora. Lucas, o barbeiro mais famoso da cidade, era um homem de muitos talentos, ou assim ele pensava. Com seu carro 0 km parado em frente, cercado por clientes desesperados por suas mãos mágicas, ele era uma lenda viva. Seu estúdio, repleto de itens de luxo, tinha até uma máquina de café expresso que custava mais do que um carro popular. Lucas vivia no mundo dos ricos e famosos. Mas tudo mudou naquele dia. Ao abrir os portões de vidro da barbearia, seus olhos se fixaram em um homem negro, sujo e desgastado, sentado na porta. Ele usava roupas rasgadas que pareciam ter sido feitas de sombras. O mendigo observava as pessoas passarem, uma expressão de dor em seu olhar. Intrigado, Lucas se aproximou, seus passos hesitantes. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, as palavras saindo como um gume afiado. O homem olhou para Lucas e surpreendentemente sorriu. Era um sorriso triste, cheio de memórias. "Eu costumava passar por aqui quando tinha um ateliê. Criava arte. Agora sou só um eco do que fui", disse ele, a voz rouca, mas poderosa. A curiosidade de Lucas se transformou em compaixão. "Artista, o que aconteceu?" O mendigo hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se abriria sua alma. E então, com um suspiro pesado, ele começou a contar sua história de sucessos, glamour e um segredo obscuro que o fez perder tudo. Um artista amado que teve sua carreira arruinada por um escândalo que ele mesmo alimentou. A verdade o consumiu e, em um piscar de olhos, ele viu sua vida desmoronar. Lucas estava chocado. Aquele homem que agora estava na rua era uma lenda entre os seus. A cada palavra, o barbeiro sentia um nó na garganta, um aperto no peito. Como ele, que tinha tudo, pôde se sentir tão vazio? Quando o mendigo mencionou suas obras de arte escondidas em um lugar secreto, Lucas se sentiu puxado para uma espiral de conflitos internos. Devo ajudá-lo ou usar sua arte para alcançar mais fama e sucesso? Pensou. Enquanto ponderava suas opções, ele sentiu o peso de sua própria superficialidade e se questionou sobre as escolhas que o levaram até ali. A situação se intensificou quando Rafael, um rival de longa data de Lucas, apareceu. Ele não apenas reconheceu o mendigo como um ex-artista famoso, mas viu uma oportunidade de desferir um golpe que poderia derrubar Lucas de vez. A tensão na barbearia aumentou e, com isso, o peso das escolhas de ambos os homens se tornava cada vez mais evidente. Lucas precisava decidir rapidamente. Iria abrir mão de sua vida de sup? Uma nuvem de incertezas pairou sobre eles enquanto a história se complicava. O que seria do futuro, que se tornava mais nebuloso a cada segundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A nuvem de incertezas pairava sobre Lucas e o mendigo, enquanto Rafael se aproximava.
um sorriso arrogante nos lábios. Mas a tensão aumentou de forma inesperada quando um grito rasgou o ar. Uma mulher, aterrorizada, surgiu correndo da esquina, seus olhos arregalados de pânico. Ela carregava um celular na mão, tremendo. Foi um acidente. O filho do Sr. Mendes foi atropelado. Ele está em estado grave. Sua voz explodiu como um trovão. Todos na barbearia congelaram. O nome do Sr. Mendes reverberou como uma sinfonia de choque. Ele era um dos clientes mais influentes de Lucas, um investidor que podia fazer ou quebrar carreiras. O que mais ninguém sabia é que todos aqueles que estavam ali estavam ligados àquela história de alguma forma. O mendigo olhou para Lucas, seus olhos repletos de uma tristeza profunda. Mas agora havia um novo brilho neles. A expressão do mendigo mudou, como se algo estivesse se desenhando na sua mente. Rafael, em vez de aproveitar aquela oportunidade incerta, ficou paralisado. Uma chance de derrubar Lucas estava ao alcance, mas o mundo ao seu redor desmoronava em vez disso. A barbearia virou um caos. Clientes trocavam olhares de preocupação, cochichando entre si. Lucas, agora em um estado frenético, começava a correr para fora, mas em sua direção, o mendigo deteve com um braço frágil, mas firme. Calma, Deus te trouxe até mim por um motivo. O que você vai fazer? Eu vou ajudar. Lucas respondeu, tentando ignorar a repentina conexão com aquele homem que antes mal notara. Mas, enquanto se afastava, o mendigo, hesitante, completou. Cuidado, Lucas. A verdade pode te consumir, como fez comigo. A frase pairou no ar como uma condenação. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, enquanto ele se afastava. Mas uma nova urgência surgiu dentro dele. A verdade pode te consumir. Que verdade? O que o mendigo realmente sabia? A conexão estava lá. E ele sentia que havia uma ligação entre eles. Uma linha invisível que o puxava para mais perto da angústia que o mendigo carregava. Enquanto Lucas corria para encontrar o Sr. Mendes, algo estalou na mente do mendigo. Ele murmurou baixinho. Preciso me lembrar do que perdi e do porquê. Ele não era apenas um homem na rua. Era alguém com um passado. Um passado que poderia ser mais importante do que Lucas imaginava. Os olhos de Rafael brilhavam, seu lado maligno despiadado como sempre. E assim que Lucas desapareceu na acidez do momento, ele aproximou-se do mendigo. Eu sei quem você realmente é. Ele sussurrou, os dentes à mostra. E posso fazer você voltar. Ou você quer se perder completamente? Os murmúrios da barbearia viraram ecos distantes. Um segredo e um dilema assombravam o ar carregado. O que Rafael sabia? Como ele tinha essa informação? Na saída da barbearia, Lucas tomou um caminho incerto. Poderia a busca desesperada por salvá-lo ser também a busca pela própria redenção? E o que o mendigo retaliaria? Agora, ele não era só um eco da vida perdida, mas também a chave para algo muito maior. Uma luz escura se acendeu nas sombras da história, e não havia como voltar atrás. O que era real e o que era fachada? O coração do mendigo pulsava entre as paredes da barbearia, e Lucas poderia estar prestes a abrir uma caixa de Pandora que ele nunca quis tocar. Lucas seguia apressado, adrenalina pulsando em suas veias, enquanto a imagem do filho do Sr. Mendes, um garoto cheio de vida e sonhos, dominava sua mente. O que ele faria se o garoto não conseguisse se recuperar? Ele sabia que a reputação do pai no mundo dos negócios e entre os artistas era imensa. Assim, quanto mais ele se afastava da barbearia, mais sentia a confusão de emoções misturadas. Mas algo inexplicável
conseguia chamá-lo de volta. Os olhos do mendigo estavam fixos em Rafael, que sorria, malicioso. Você não sabe o que está perdendo. Não sabe quem eu realmente sou. E oferecer minha arte é apenas a ponta de um iceberg. O mendigo respirou fundo, a voz mais firme, quase desafiadora. A tensão no ar mudou, eletrificando o espaço em torno deles. Lucas hesitou na porta da barbearia, sentindo uma força invisível o puxando de volta, como se a conversa entre os dois homens moldasse seu destino. Que ele quer dizer? Perguntou a si mesmo, o peito apertando com uma mistura de medo e esperança. Mas enquanto pensava, uma explosão de gritos cortou o ar. No centro da confusão, uma mulher descontrolada apareceu, e sua presença provocou um tumulto imediato. Ele está aqui, o filho do Sr. Mendes, diretamente da ambulância, gritou, com a voz tremida e os olhos inchados de lágrimas. Todos rapidamente se viraram, ansiosos por saber mais. Mas a mulher não era a única a ter notícias. Outros gritos eclodiram na multidão, convergindo para o espaço que Lucas tentava deixar. A barbearia se encheu de murmúrios, preocupações penando no ar tenso. Foi então que tudo ficou em câmera lenta. O mendigo piscou lentamente e, em um movimento que desafiou a gravidade da situação, começou a se levantar, quase como se os ecos de seu passado o chamassem. Espere! Gritou, e seu olhar atravessou a sala cortando o clima de pânico. Eu sei o que aconteceu. As palavras voaram e todos se viraram para ele, embasbacados. O ar estava denso, como estivesse prestes a se romper. O mendigo continuou. Eu estava lá quando tudo aconteceu. A noite em que o garoto foi atropelado. Eu vi. O motorista não estava bêbado. Ele... Suas palavras ficaram presas, aumentando, fingindo não acreditar na verdade que estava prestes a ser revelada. Rafael começou a se afastar, contornando o mendigo. Você não sabe de nada, seu maldito! Ele sussurrou, mas a raiva em seus olhos contradizia a insegurança que tentava esconder. O mendigo, então, apontou para ele, e os olhares de todos seguiram seu gesto, como se a verdade estivesse prestes a desvelar um mistério maior. Você acha que é só um mendigo? Você não conhece minha história. Eu sou o responsável por quem estava naquele carro. A revelação caiu como um peso. Lucas parou, o coração batendo forte no peito, e a expressão ao seu redor passou a ser de incredulidade absoluta. O que ele acabara de ouvir mudava tudo. O que era aquela confusão? Um eco de uma vida que ele mal conhecia, agora lançada no meio de sua busca desesperada. E mais impactante ainda, o que estava escondido sob o disfarce do mendigo. Enquanto Lucas se sentia perdido, a revelação lhe clamava. Como? O que você está dizendo? A pergunta o puxou para dentro de um abismo de incertezas. Ele olhou para Rafael, agora tenso, suas intenções se tornando cada vez mais obscuras. E então, uma nova onda de gritos irrompeu outra vez, com um estalo de vidro quebrando ao fundo. Lucas virou, e o que viu deixou seu estômago revirado. Um carro escuro, conhecido por todos, entrava na cena em alta velocidade. Era o mesmo que havia atropelado o filho do Sr. Mendes. Tudo estava prestes a mudar. E uma nova camada de perguntas surgia no ar. Os olhares se encontraram e na mente de Lucas, somente uma palavra ecoava. Por quê? Mas neste momento, não havia respostas suficientes. O que mais o mendigo estava escondendo? E até onde aquela história o levaria? Lucas hesitou na porta, o coração batendo acelerado.
As revelações do mendigo ecoavam em sua mente. O motorista, o acidente. Por que aquelas palavras se cravavam em sua memória como uma advertência? No meio da confusão, o zumbido do carro se aproximava, e o pânico reverberava entre os presentes. O veículo parou bruscamente diante da barbearia. As portas se abriram, e homens de terno escuro saltaram, os rostos carregados de preocupação. Era como um filme de ação, mas a cena era real e angustiante. O cinto de segurança ainda estava atado ao jovem no banco de trás. O filho do Sr. Mendes. Ele parecia quase inconsciente, e a expressão de dor em seu rosto era uma faca cravada no coração de todos ali. Lucas mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ele sentiu o puxão do mendigo ao seu lado, como se uma corda invisível ligasse os dois. O mendigo se virou e, com um olhar intenso, disse: "Você precisa saber a verdade agora." Rafael, que se afastava, estava visivelmente agitado. "Vamos! Bando de idiotas! A polícia já está a caminho. Não temos tempo para esse circo." Sua voz era quase um grito desesperado, mas ninguém parecia estar ouvindo. Todos os olhos se fixavam no mendigo, na expectativa, e foi quando o mendigo fez algo inesperado. Ele puxou um caderno rasgado de dentro das roupas esfarrapadas. Com a mão trêmula, começou a passar as páginas amareladas, e os murmúrios na multidão transformaram-se em um sussurro coletivo. "Eu desenhei aquilo. Isso é uma evidência." Ele passou as folhas com pressa, revelando esboços, cenas de um acidente, pessoas, rostos. Uma ilustração chamou a atenção de Lucas. Ele se aproximou, o coração na boca. Era um retrato do garoto, e ao lado estava uma sombra, a sombra do motorista. A tensão no ar era palpável. "Essa sombra era você?" Lucas exclamou, a voz cheia de incredulation. Um frio percorreu a espinha de todos. A multidão começou a murmurar em choque, e o que parecia ser um pedido de socorro se transformou em um festival de especulações. Rafael, já quase ao chão, mas claramente sob pressão, hesitou. A máscara de desprezo começava a rachar. "Você não sabe de nada. Vai acabar se prejudicando", ele balbuciou, mas seu tom estava tão precário que quase era risível. "Eu vi o que aconteceu. Estava lá, escondido nas sombras." O mendigo havia se levantado, sua voz agora firme, carregando a carga de um peso que parecia milenar. "O motorista não foi acidental. Ele estava em uma missão. Minha missão. Que eu falhei." Seu rosto estava distorcido pela dor, e lágrimas se misturavam à sujeira na pele. E ali, sob o peso da confissão, as peças começaram a se encaixar. A conexão entre o mendigo e Lucas não era acidental. O que ele estava tentando esconder? A relação deles era mais profunda do que todos pensavam. Mas antes que qualquer um pudesse processar a magnitude das palavras, uma sirene distante se fez ouvir. As luzes vermelhas pintavam o ambiente de uma angústia ainda maior. A polícia chegava, e com ela, respostas que poderiam mudar tudo. O que era verdade ou mentira começava a se perder entre as sombras que se moviam pelo espaço. O mendigo olhou para Rafael, desafiador. "Você não vai escapar dessa vez. E eu não sou só um artista acabado. Sou a chave para tudo isso." Um silêncio pesado tomou conta do espaço. O que mais o mendigo não havia contado? E, acima de tudo, qual era a verdadeira natureza da ligação entre eles? Lucas se sentia dividido, mas agora imerso em um turbilhão de incertezas. Poderia seu passado ser a salvação ou a condenação de todos eles? As luzes da polícia piscavam,
e a história estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia prever. Lucas estava paralisado. As revelações do mendigo ecoavam em sua mente, mas a sirene da polícia estava mais perto agora. Os homens de terno escuro cercavam a entrada da barbearia, e o clima de tensão aumentava. O mendigo fez uma pausa, como se tentasse reunir coragem para continuar. A multidão estava em estado de choque, com todos os olhos fixos nele. Eu vi o que aconteceu na noite do acidente. Ele gritava, quase suplicando. O motorista não foi acidental. Ele trabalhava para alguém. Alguém que queria me silenciar. O ar estava pesado, e cada palavra parecia um peso adicional na atmosfera já carregada. Vozes murmurantes se misturavam, criando um coro de dúvida e especulação. Rafael, cada vez mais inquieto, começou a se afastar da cena. Você tá louco. Ninguém vai acreditar em você. A forma como ele falava deixava claro que estava nervoso, mas ao mesmo tempo ele dava a impressão de que tinha mais sobre a história. A mulher que gritou sobre o filho do Sr. Mendes estava agora em lágrimas, e a comoção aumentava. Todos pareciam estar esperando por mais verdades, mais revelações. Lucas não sabia o que fazer. Ele queria ajudar o menino, mas a verdade que saía da boca do mendigo estava entrelaçada com sua própria vida. Espere! A voz do mendigo ecoou quase como um grito. Ele se virou para Lucas, o olhar ardente. A única forma de isso tudo ter um fim é com a verdade. Precisamos expor tudo. Era como se nesse momento uma conexão invisível se formasse entre eles. Lucas sentiu um nó na garganta. Aquela era a oportunidade de acabar com o ciclo de mentiras. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado acontecia. O carro escuro, que havia parado ao lado da barbearia, começou a andar para frente, em uma velocidade assustadora. Era como se estivesse acelerando em direção à multidão. Um grito angustiado explodiu da garganta de alguém, mas foi abafado pelo som do motor rugindo. Lucas correu para frente. Seus instintos gritaram: tirem-se do caminho. O veículo, com os faróis acesos, avançou descontroladamente. O coração de Lucas disparou. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Ele viu pessoas se dispersando, mas alguém não conseguiu escapar. O mendigo estava parado, seus olhos fixos no carro, uma expressão de choque no rosto. E então, uma fração de segundo depois, houve o impacto. Um estrondo ensurdecedor. Vidros quebrando, gritos ecoando. O carro chocou-se contra uma pilastra e, em um giro brusco, o motorista, ainda dentro do veículo, foi lançado. A cena parecia um pesadelo. Silêncio. E depois aquela cacofonia de dor e confusão. Lucas se lançou em direção ao mendigo, que estava agora deitado no chão. O olhar do homem estava perdido. As palavras não saíam mais. Você estava com ele, era você. Murmurações emergiram da multidão enquanto eles tentavam entender a grotesca reviravolta. As perguntas pairavam no ar, sufocando qualquer tentativa de alívio. Era uma colisão de verdades e segredos, revelando uma teia muito mais complexa do que Lucas poderia imaginar. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? As sirenes estavam mais próximas agora, e Lucas sabia que não haveria como voltar atrás. O mendigo, o verdadeiro artista em meio a toda aquela tragédia, trazia consigo uma mensagem escondida. E a urgência de descobrir o que isso significava crescia a cada momento. A fatalidade do acidente lançou uma nova sombra sobre tudo. Quando a polícia chegou
e as luzes giratórias iluminaram a cena, as perguntas se tornavam cada vez mais intensas. O que você esconde, mendigo? Qual era a sua verdadeira conexão com o motorista? O caos era palpável e a verdade ainda estava longe de ser revelada. Lucas se sentia desmoronando por dentro. Como ele poderia saber que tudo levaria a isso? E assim, enquanto os paramédicos começaram a cuidar da situação, uma pergunta ecoou na mente de Lucas. Será que aquela noite de tragédia era apenas o começo? O que realmente se escondia por trás desse acidente? A conexão entre eles parecia se estreitar, enquanto a verdade se tornava um emaranhado complicado que ele precisava desvendar. E ao olhar para o mendigo, agora silencioso, Lucas percebeu que a resposta poderia mudar tudo. Lucas estava paralisado. O olhar do mendigo, agora fixo no carro que avançava descontroladamente, congelou o tempo. O impacto foi brutal, e em questão de segundos, o caos se instalou. Gritos ecoaram, e a multidão dispersou em um frenesi de pânico. O mundo ao redor de Lucas girou, levando-o para um abismo profundo. Ele viu um mendigo caindo, o corpo se chocando contra o chão. A cena era grotesca. Cada segundo se arrastava. A adrenalina pulava em suas veias, mas ele permaneceu paralisado, com o coração batendo descompassado em seu peito. O corpo do mendigo se contorcia, e Lucas sentiu uma onda de desespero tomando conta dele. Não! Não pode acabar assim! Gritou, correndo em direção ao homem. Ao se agachar ao lado do mendigo, ele notou algo que não havia percebido antes. No caderno rasgado, um papel caiu, revelando uma foto. Lucas segurou o papel com as mãos trêmulas. Era uma imagem em preto e branco de um artista famoso. Ao lado, a data e um nome. Mas o que o deixou em choque foi a expressão familiar do homem na foto. O mendigo tinha um sorriso trágico, que lembrou Lucas de alguém que conhecia bem. Quem é você? Lucas sussurrou, a garganta seca. O mendigo esforçou-se para abrir os olhos, um brilho de reconhecimento neles. Eu não sou só um eco do que fui. Eu sou seu pai, ele disse com dificuldade, e essas palavras cortaram como uma faca. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Sua mente girou. De repente, tudo fez sentido, mas ao mesmo tempo, não fazia. O passado de Lucas não apenas se misturava ao presente, mas o prometia um futuro muito mais complicado. Você está mentindo. Meu pai, ele morreu há anos. Lucas tentou negar, mas havia algo naquelas palavras, algo que o fazia questionar tudo. Uma mentira que sempre havia se sustentado em sua mente estava prestes a desmoronar. A multidão agora estava dividida entre socorristas e curiosos. Mas o olhar de Rafael se destacou no meio do caos. Ele observava um sorriso malicioso no rosto. Surpreendente, não? A verdade escondida nas sombras. Sua voz soava como veneno, desafiando Lucas a entender o que estava se desenrolando diante dele. Enquanto o mendigo começava a se erguer, sua expressão mudava de dor para determinação. Lucas, eu não sou o que você pensa. Eu estava protegido pelo meu talento, mas a verdade sobre o acidente, ela me consumiu. A revelação queimava como fogo. Eu não fiquei com sua mãe por causa do escândalo. Fui forçado a me esconder, a me tornar isso. O primeiro policial chegou, interrompendo a cena. Mas o mundo de Lucas já havia mudado completamente. O que está acontecendo aqui? Mulher chamou, mas Lucas não conseguia prestar atenção. Ele olhou fixamente para o médico.
outro rosto conhecido que surgira entre a multidão. Por que você está aqui? Lucas perguntou, seus olhos cheios de confusão e dor. Sou o médico do seu pai e também da sua mãe. Eles precisavam de ajuda quando tudo desmoronou. Os olhos do médico se arregalaram ao ver a gravidade da situação. Com isso, uma tempestade de memórias começou a inundar Lucas. Lembranças de uma infância marcada pela ausência e da imagem de um pai que sempre permaneceu distante. Mas agora, ali estava ele, um mendigo, o homem que ele havia procurado por tanto tempo e que, de certa forma, nunca deixara de amar. E como se as revelações estivessem em cascata, a ambulância se aproximou com sirenes, e Lucas viu Rafael se afastar nas sombras, um sorriso satisfeito desenhado em seu rosto. Havia algo mais que ele sabia, e que agora, com toda a intensidade, Lucas era forçado a enfrentar. O que você me escondeu, Rafael? A pergunta tremia no ar, um convite às sombras que mal começavam a se revelar. Com o coração acelerado, Lucas sabia que aquele momento seria decisivo. A verdade estava prestes a despedaçar tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. Ele sentiu o aperto no peito e a urgência tomava quanto mais ainda estava para ser revelado. A sombra de um segredo maior se erguia, e Lucas se viu à beira de um abismo de verdades que poderia mudar tudo. Lucas estava paralisado. O olhar do mendigo, agora fixo no carro que avançava descontroladamente, congelou o tempo. O impacto foi brutal e, em questão de segundos, o caos se instalou. Gritos ecoaram e a multidão dispersou em um frenesi de pânico. O mundo ao redor de Lucas girou, levando-o para um abismo profundo. Ele viu o mendigo caindo, o corpo se chocando contra o chão. A cena era grotesca. Cada segundo se arrastava. A adrenalina pulava em suas veias, mas ele permaneceu paralisado, com o coração batendo descompassado em seu peito. O corpo do mendigo se contorcia, e Lucas sentiu uma onda de desespero tomando conta dele. Não, não pode acabar assim! Gritou, correndo em direção ao homem. Ao se agachar ao lado do mendigo, ele notou algo que não havia percebido antes. No caderno rasgado, um papel caiu, revelando uma foto. Lucas segurou o papel com as mãos trêmulas. Era uma imagem em preto e branco de um artista famoso. Ao lado, a data e um nome. Mas o que o deixou em choque foi a expressão familiar do homem na foto. O mendigo tinha um sorriso trágico, que lembrou Lucas de alguém que conhecia bem. Quem é você? Lucas sussurrou a garganta seca. O mendigo esforçou-se para abrir os olhos, um brilho de reconhecimento neles. Eu não sou só um eco do que fui. Eu sou seu pai, ele disse com dificuldade, e essas palavras cortaram como uma faca. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Sua mente girou. De repente, tudo fez sentido, mas ao mesmo tempo não fazia. O passado de Lucas não apenas se misturava ao presente, mas o prometia um futuro muito mais complicado. Você tá mentindo. Meu pai, ele morreu há anos. Lucas tentou negar, mas havia algo naquelas palavras, algo que o fazia questionar tudo. Uma mentira que sempre havia se sustentado em sua mente estava prestes a desmoronar. A multidão agora estava dividida entre socorristas e curiosos, mas o olhar de Rafael se destacou no meio do caos. Ele observava, um sorriso malicioso no rosto. Surpreendente, não? A verdade escondida nas sombras. Sua voz soava como veneno.
desafiando Lucas a entender o que estava se desenrolando diante dele. Enquanto o mendigo começava a se erguer, sua expressão mudava de dor para determinação. Lucas, eu não sou o que você pensa. Eu estava protegido pelo meu talento, mas a verdade sobre o acidente, ela me consumiu. A revelação queimava como fogo. Eu não fiquei com sua mãe por causa do escândalo. Fui forçado a me esconder, a me tornar isso. O primeiro policial chegou, interrompendo a cena, mas o mundo de Lucas já havia mudado completamente. O que está acontecendo aqui? Mulher chamou, mas Lucas não conseguia prestar atenção. Ele olhou fixamente para o médico, outro rosto conhecido que surgira entre a multidão. Por que você está aqui? Lucas perguntou, seus olhos cheios de confusão e dor. Sou o médico do seu pai e também da sua mãe. Eles precisavam de ajuda quando tudo desmoronou. Os olhos do médico se arregalaram ao ver a gravidade da situação. Com isso, uma tempestade de memórias começou a inundar Lucas. Lembranças de uma infância marcada pela ausência e da imagem de um pai que sempre permaneceu distante. Mas agora, ali estava ele, um mendigo, o homem que ele havia procurado por tanto tempo e que, de certa forma, nunca deixara de amar. E como se as revelações estivessem em cascata, a ambulância se aproximou com sirenes, e Lucas viu Rafael se afastar nas sombras, um sorriso satisfeito desenhado em seu rosto. Havia algo mais que ele sabia, e que agora, com toda a intensidade, Lucas era forçado a enfrentar. O que você me escondeu, Rafael? A pergunta tremia no ar, um convite às sombras que mal começavam a se revelar. Com o coração acelerado, Lucas sabia que aquele momento seria decisivo. A verdade estava prestes a despedaçar tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. Ele sentiu o aperto no peito e a urgência tomava conta de seu ser. Afinal, quem era o mendigo verdadeiramente? E quanto mais ainda estava para ser revelado? A sombra de um segredo maior se erguia, e Lucas se viu à beira de um abismo de verdades que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, o motorista do carro acidentado, ainda dentro do veículo, começou a se mexer. Seu olhar se encontrou com o de Lucas, e então a verdade fria e cruel veio à tona, em uma única frase. Lucas, sou eu, sou seu irmão. O ar gelou. A multidão ficou em silêncio absoluto, e cada batida do coração de Lucas ecoava como um tambor de guerra em sua cabeça. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície? Lucas estava paralisado. Os olhos do mendigo, que se tornaram familiares em segundos, estavam agora fixos nele, enquanto a confusão tomava conta do ar. O que o mendigo havia dito pairava sobre eles como um trovão. Sou seu irmão. Essas palavras ressoaram na mente de Lucas, como um eco interminável. Ele tentou processar aquilo. Como? O que isso significava? As sirenes da ambulância cortavam o silêncio, mas tudo na mente de Lucas havia congelado. Ponto. Ele olhou para o mendigo, tentando encontrar uma resposta naquele olhar. O rosto do homem era uma mistura de dor e esperança. Um aqui do lado do outro, um artista e um barbeiro, mas acima de tudo, irmãos. Como? Como você pode dizer isso? Lucas perguntou, a voz trêmula. O mendigo esforçou-se, sua respiração pesada. Eu não pedi por isso, mas é a verdade. Enquanto isso, a multidão vibrava de tensão. A mulher que gritou sobre o filho do Senhor. Mendes estava agora, com lágrimas nos olhos, em choque. Isso não pode ser real. Ele está mentindo. Outros começaram a murmurar, não pode ser. O clima de incredulidade se espalhou como fogo.
Todos estavam na beira de acreditar, mas a razão clamava por lógica. Lucas queria acreditar, mas a cabeça girava. Então ele olhou para a ambulância. Os paramédicos estavam se movendo rapidamente e, enquanto todos olhavam para o mendigo, Lucas sentiu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. E foi nesse momento que uma figura conhecida surgiu na entrada da barbearia. Era sua mãe. Seu coração disparou. Ela estava pálida, os olhos arregalados, e Lucas sentiu um nó na garganta. — O que você está fazendo aqui? Ele gritou, quase para si mesmo. — Eu vim quando soube do acidente. Ela olhou para o mendigo e seu rosto mudou de confusão para uma expressão de dor profunda. — Não pode ser! Os olhares se cruzaram e Lucas percebeu que sua mãe estava ciente de algo que ele não sabia. — Mãe, você conhece ele? Ele sentia a urgência crescendo. — Você sabe quem ele é? As palavras estavam presas em sua garganta. E antes que ela pudesse responder, a atmosfera se agitou ainda mais. Aquela figura familiar, o motorista do acidente, estava em estado crítico, mas começou a se levantar do veículo acidentado. O olhar dele se encontrou com Lucas. — Lucas, você precisa entender. Eu estava sob ordens, ele gritou, assustado. Era uma armadilha. Eles queriam silenciar seu pai. As palavras voaram no ar, deixando todos sem fôlego. Silenciar. Meu pai? Lucas ficou atônito. A verdade se deteriorava ainda mais, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. A confusão estava instaurada. A ligação entre todos eles se tornava um enigma sem resposta. Ele olhou para o mendigo, que tremia, e então para sua mãe, que cobriu a boca com a mão, olhos cheios de lágrimas. Você não sabia, Lucas. Eu não podia contar. A multidão agora estava em um frenesi absoluto. Pessoas cochichavam, outros se afastavam. Havia uma tensão palpável no ar, como um fio prestes a estourar. Lucas se voltou para o mendigo, que tentava se manter firme, mas as trevas da verdade pairavam sobre ele. Por que você não me disse isso antes? A dor na voz de Lucas era quase física. Ele queria saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Então, Rafael, que observava de longe, se aproximou, um sorriso sardônico no rosto. Ah, mas isso é apenas o começo, Lucas. Não faz ideia do que está para vir. As palavras dele soavam como uma ameaça. Lucas franziu o senho, seu coração batendo mais forte. Que segredos estavam escondidos nas sombras daquelas verdades? Rafael se afastou, mas não antes de lançar uma última advertência. A verdade é uma faca de dois gumes e pode cortar muito mais profundo do que você imagina. A urgência crescia e a ambulância estava quase cheia. A cena diante de Lucas se tornava cada vez mais surreal. Ele estava mergulhado em um labirinto de segredos, onde cada resposta parecia levantar mais perguntas. Como todo esse emaranhado de dor e revelações afetaria sua vida, suas escolhas, sua família? As sirenes soavam e o mistério da vida de Lucas permanecia intacto. Quem realmente era o mendigo? O que o motorista queria dizer? E, acima de tudo, qual era a história que unia todos eles de uma maneira tão cruel? A pressão no peito de Lucas aumentava, uma certeza se formando. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mas como? A realidade se desdobrava na sua frente, e ele não tinha como voltar atrás. Lucas estava paralisado. Os olhos do mendigo, que se tornaram familiares em segundos, estavam agora fixos nele, enquanto a confusão tomava conta do ar. O que o mendigo havia dito pairava sobre eles como um trovão. Sou seu irmão.
Essas palavras ressoaram na mente de Lucas como um eco interminável. Ele tentou processar aquilo. Como? O que isso significava? As sirenes da ambulância cortavam o silêncio, mas tudo na mente de Lucas havia congelado. Ele olhou para o mendigo, tentando encontrar uma resposta naquele olhar. O rosto do homem era uma mistura de dor e esperança. Um aqui do lado do outro, um artista e um barbeiro, mas acima de tudo, irmãos. Como você pode dizer isso? Lucas perguntou, a voz trêmula. O mendigo esforçou-se, sua respiração pesada. Eu não pedi por isso, mas é a verdade. Enquanto isso, a multidão vibrava de tensão. A mulher que gritou sobre o filho do Sr. Mendes estava agora com lágrimas nos olhos, em choque. Isso não pode ser real. Ele está mentindo. Outros começaram a murmurar. Não pode ser. O clima de incredulidade se espalhou como fogo. Todos estavam na beira de acreditar, mas a razão clamava por lógica. Lucas queria acreditar, mas a cabeça girava. Então ele olhou para a ambulância. Os paramédicos estavam se movendo rapidamente, e enquanto todos olhavam para o mendigo, Lucas sentiu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. E foi nesse momento que uma figura conhecida surgiu na entrada da barbearia. Era sua mãe. Seu coração disparou. Ela estava pálida, os olhos arregalados, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, quase para si mesmo. Eu vim quando soube do acidente. Ela olhou para o mendigo e seu rosto mudou de confusão para uma expressão de dor profunda. Não pode ser. Os olhares se cruzaram, e Lucas percebeu que sua mãe estava ciente de algo que ele não sabia. Mãe, você conhece ele? Ele sentia a urgência crescendo. Você sabe quem ele é. As palavras estavam presas em sua garganta. E antes que ela pudesse responder, a atmosfera se agitou ainda mais. Aquela figura familiar, o motorista do acidente, estava em estado crítico, mas começou a se levantar do veículo acidentado. O olhar dele se encontrou com Lucas. Lucas, você precisa entender. Eu estava sob ordens, ele gritou assustado. Era uma armadilha. Eles queriam silenciar seu pai. As palavras voaram no ar, deixando todos sem fôlego. Silenciar meu pai? Lucas ficou atônito. A verdade se deteriorava ainda mais, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. A confusão estava instaurada. A ligação entre todos eles se tornava um enigma sem resposta. Ele olhou para o mendigo, que tremia, e então para sua mãe, que cobriu a boca com a mão, olhos cheios de lágrimas. Você não sabia, Lucas. Eu não podia contar. A multidão agora estava em um frenesi absoluto. Pessoas cochichavam, outros se afastavam. Havia uma tensão palpável no ar, como um fio prestes a estourar. Lucas se voltou para o mendigo, que tentava se manter firme, mas as trevas da verdade pairavam sobre ele. Por que você não me disse isso antes? A dor na voz de Lucas era quase física. Ele queria saber, precisava entender o que estava acontecendo. Então Rafael, que observava de longe, se aproximou, um sorriso sardônico no rosto. Ah, mas isso é apenas o começo, Lucas. Não faz ideia do que está por vir. As palavras dele soavam como uma ameaça. Lucas franziu o senho, seu coração batendo mais forte. Que segredos estavam escondidos nas sombras daquelas verdades? Rafael se afastou, mas não antes de lançar uma última advertência. A verdade é uma faca de 2 gumes e pode cortar muito mais profundo do que você imagina. Com os olhos fixos no mendigo, Lucas sentiu um turbilhão de emoções.
o que mais aquele homem escondeu. O que era verdade e o que era mentira. Ele se sentia perdido em um emaranhado de mentiras e verdadeiras traições. E ao olhar para o motorista inconsciente, um pensamento súbito o atingiu em cheio. Parece o que se você fosse apenas uma peça em um jogo maior. Antes que o momento pudesse se dissipar, um novo carro, preto como a noite, apareceu na esquina, acelerando em direção à barbearia. Era um veículo que Lucas reconheceu bem, o mesmo que havia sido visto na cena do acidente. O medo invadiu o ar. O que estava prestes a acontecer? E quando o motorista passou, olhos escondidos sob um capuz, disparou. Um tiro. Um único estalo rápido. O tempo parou. O impacto do disparo ecoou nas paredes da barbearia. Lucas assistiu, paralisado, enquanto a figura do mendigo tombava novamente, desta vez de forma definitiva, em um silêncio ensurdecedor. Gritos estouraram na multidão, e a realidade se desfazia diante de seus olhos. "Não!" ele gritou, mas a cena estava além de sua compreensão. E ao olhar para a mãe, ele viu que a verdade não era apenas uma faca. Era uma arma mortal, pronta para desferir golpes que ele jamais poderia imaginar. E acima de tudo, ele percebeu que as sombras não estavam apenas sobre os outros. Elas também estavam sobre ele. O que mais ele não fazia ideia? O que mais estava prestes a ser revelado? Lucas estava paralisado. O momento se esticava como um elástico prestes a estourar. O mendigo caído, tão próximo, e as palavras "sou seu irmão" reverberavam em sua mente, como um eco angustiante. A multidão em volta havia se transformado em um mar de vozes confusas. Mas tudo o que Lucas ouviu foi o seu próprio coração, batendo como um tambor dentro do peito. Ele voltou a olhar para sua mãe e viu a dor refletida em seu rosto. "Mãe, isso é verdade? Ele é meu irmão?" A voz dele saía como um sussurro, quase inaudível. As lágrimas escorriam pela face dela enquanto ela tentava encontrar palavras. O impacto do tiro ainda pulsava no ar, criando um ambiente tenso, carregado de emoções. E Rafael, na retaguarda, observava com um sorriso sinistro, como se soubesse mais do que estava revelado. "Lucas, eu não pude contar. Era perigoso demais." Sua mãe finalmente confessou, o tremor na voz revelando a agonia que ela carregava. Mas antes que pudesse se aprofundar, o motorista, ferido mas resiliente, levantou-se parcialmente do seu assento, olhos cheios de medo e súplica. "Lucas, eles queriam que eu te silenciasse. Havia ordens." Ele estava desesperado, e o eco de suas palavras ainda podia ser ouvido sobre a confusão ao redor. A revelação cortou com a precisão de uma faca, e Lucas se viu preso entre a urgência de salvar aquela vida e o peso das verdades que estavam emergindo a cada segundo. Desesperadamente, Lucas se curvou sobre o mendigo. "Você vai ficar bem, por favor." Mas os olhos do homem estavam perdidos. "A verdade é o que precisamos." Ele conseguiu esputar, a voz tremendo com a dor. Uma ambulância finalmente chegou, e os paramédicos saltaram, prontos para ajudar. O caos se transformou em um frenesi organizado, mas Lucas ainda se sentia preso ao momento com uma força invisível. Ele queria entender tudo, cada detalhe, cada escolha, cada verdade oculta. À medida que a multidão dispersava, um sussurro coletivamente angustiado ressoou. As pessoas trocavam olhares, buscando entender o que havia acontecido. A dor de Lucas era física, um aperto na garganta, enquanto ele observava os socorristas tentarem estabilizar o mendigo que de alguma forma havia se tornado seu irmão.
E em meio a tudo isso, uma centelha de esperança brilhava. Ao olhar para sua mãe mais uma vez, Lucas percebeu que mesmo em meio a toda aquela escuridão, havia espaço para reconstruir. Ele se lembrou de cada risada, cada momento pequeno que havia marcado sua infância, e uma ideia começou a se formar. Vamos contar a verdadeira história, ele decidiu, se erguendo determinado. Chega de mentiras. Sua mãe assentiu, os olhos agora brilhando com uma nova luz. Sim, e precisamos descobrir quem realmente está por trás disso. Vamos juntos. Os olhos de Lucas se encontrou com os de Rafael, que agora parecia ameaçado. Você não pode escapar da verdade para sempre, Rafael. Lucas gritou, seu coração pulsando com uma determinação renovada. Com um último olhar para o mendigo, que agora era mais do que um homem em um canto da rua, mas um irmão e um aliado, Lucas sentiu a força de tudo o que estavam prestes a enfrentar. A ambulância levava o homem, e Lucas estava pronto para encarar o futuro. Um futuro de verdades reveladas, de segredos expostos. Ele havia despertado e não estava mais sozinho. Enquanto a cena se afastava, a narrativa se dividia em 1000 direções, e cada coração na barbearia pulsava numa batida comum. Algo estava mudando, e a história apenas começava a se desdobrar. E agora, antes que você vá para longe, preciso da sua atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Deixe o algoritmo saber que você adora esse conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos nessa jornada, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Ponto.